Acabou de entrar também, glória a Deus. O Ebert, vou acenar para o Ebert aqui. Glória a Deus. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos aí para a gente começar a falar sobre alegria. Tô vendo aqui que tá tendo uma tradução aqui no Facebook também, legal. Como é que vocês estão? Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Então tá bom, gente? Fala aí para mim. Voltamos com as lives em função do novo decreto do nosso prefeito, impossibilitando a gente estar se reunindo por enquanto, mas nada vai tirar a nossa alegria de estar cultuando a Deus, de estar aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor, né? E de estar, de alguma forma, cooperando para o nosso crescimento. Vamos esperar mais um pouquinho aí, vamos ver se chega mais alguém. O Juan está aqui comigo aqui. Escreve aí, Juan, pede o povo para entrar. Já tem mais. Tem 6 pessoas aqui, mas eu tô vendo só 4. Mais alguém aí na área? Quem é que tá aí na área aí? Fala pra gente, por favor. Vai dar, acho que a minha mãe entrou aqui também. Glória a Deus. Tamo junto, Ebert. Vamos lá, os jovens aí, vamos entrar. Vamos falar um pouquinho hoje sobre... Vamos estudar esses dias sobre a carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria, né? A gente conhece como a carta da alegria. Eu estava pensando a Lu acabou de entrar também, Luciene. Estava pensando em falar sobre a carta aos Efésios, mas vamos deixar lá para um outro tempo, porque nós precisamos falar um pouco mais sobre alegria nesse tempo. Muita tristeza, né? O Elbert acabou de entrar, o Sabino. Paz do Senhor, Elbert. Deus abençoe. Nós precisamos falar realmente sobre a alegria de Jesus, a alegria que esse mundo não pode tirar da gente, a alegria que as circunstâncias não podem tirar da gente, porque nós estamos em Cristo. E estar em Cristo é a diferença, né, de tudo na nossa vida, né? Então eu decidi a gente estudar um pouquinho sobre essa carta aos Filipenses. É muito interessante e muito importante para esses dias também, né? É uma carta que vai falar sobre assuntos bastante interessantes para o nosso crescimento espiritual e também como igreja, né? Para entender como Deus deseja que a sua igreja ela caminhe sobre essa terra. Então é importante a gente estar estudando isso, né? A gente futuramente vai estar fazendo estudos mais sistemáticos das cartas. Eu não sou um pregador expositivo, como o nosso irmão Elbert é. Um dia, quem sabe, posso chegar nesse nível, né? Mas eu vou tentar trazer uma exposição sobre essa carta, os primeiros versículos de Filipenses, para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre isso. Amém? Ó, o Mike entrou aqui também. Paz do Senhor, Mike. Deus abençoe a sua família, a sua vida. Amo cada um de vocês, amém? É importante a gente estar junto aqui também, né, nesse tempo, né? E a Poli tá aí também, ó, acabou de... Quer dizer, ela já tinha entrado, né? Acabou de mandar uns coraçõezinhos aí. Então vamos lá, né? Vamos orar, vamos agradecer a Jesus. À medida que o pessoal for entrando aí, a gente vai interagindo também, né? Vocês acham que é importante falar sobre essa carta nesses dias? Vai comentando aí, vai colocando aí nas mensagens aí, né? Importante falar sobre alegria nesses dias, né? Alegria que é um fruto do Espírito, né? E também faz parte do reino de Deus, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então é interessante a gente conhecer um pouco sobre isso, saber um pouco mais sobre isso. Mas vamos orar, vamos agradecer a Jesus por estarmos aqui juntos, né? Então, chama a sua família aí, vamos agradecer a Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te louvamos por essa oportunidade de estarmos reunidos como eclésia, como igreja do Senhor Jesus. E eu declaro um tempo precioso na tua palavra, de comunhão com os nossos irmãos, de crescimento na fé, de crescimento no propósito de Deus.
sobre cada um de nós. Eu já declaro a tua palavra frutificando nas nossas vidas, gerando em nós frutos de justiça, gerando em nós consciência do poder do teu evangelho, poder de sermos filhos de Deus, de sermos sacerdotes, essa geração eleita que o Senhor escolheu para manifestar o teu amor, a tua graça e o teu poder sobre essa terra. Eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe cada casa, cada família, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vou trazer um panorama aqui sobre essa carta primeiro, depois nós vamos ler os versículos que eu disse para vocês, que é Filipenses capítulo 1, do verso 1 ao 11, e ver também lá em Atos 16, porque lá vai relatar o nascimento dessa igreja de Filipos. Mas eu quero trazer um panorama para você do que essa carta ela traz de ensino para nós, tá? A primeira coisa é que é uma carta de agradecimento, né? Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, provavelmente entre 63 e 64 depois de Cristo, 10 anos depois da fundação dessa igreja. Paulo escreveu essa carta preso em Roma, numa prisão domiciliar. Ele ainda tinha alguns benefícios, né, nessa prisão, vamos dizer assim, se a gente pode dizer como benefício, mas ele podia receber visitas, ele podia, então ele tinha um acesso maior, né? Paulo ele foi preso depois novamente em Roma, só que aí já foi preso praticamente como um fora da lei, né? E nessa segunda prisão ele foi morto, foi quando ele escreveu as cartas para Timóteo. Então aqui junto com essas cartas aqui, junto com a carta de Filipenses, Paulo escreveu Filemon, Paulo escreveu Efésios, Paulo escreveu, eu acho que Filemon, Efésios e Colossenses. São as cartas da prisão que Paulo ele escreveu nesse período que ele estava preso em Roma. Foi um tempo muito produtivo, a gente pode pensar que não, né? Mas olha para você ver que interessante. Ele, mesmo preso, ele tinha esse cuidado com as igrejas e ele escrevia para as igrejas, né? Ou seja, tudo que nós temos hoje como instrução de Deus para nós, no sentido da doutrina da igreja, praticamente foi escrito nesses momentos de adversidade e dificuldade, né? Então foi escrita provavelmente entre 63 e 64 depois de Cristo, né? E quem levou essa carta até os Filipenses foi Epafrodito, um cooperador de Paulo, que era também de Filipe. Então essa carta ela vai trazer algumas coisas interessantes para nós. O contexto dela é uma carta de gratidão do apóstolo Paulo a essa igreja que o ajudou durante toda a sua jornada missionária. Era uma igreja que investia em missões. A gente vai ver isso aqui em alguns momentos da carta de Paulo aos Filipenses, onde ele agradece o sustento, a ajuda dessa igreja à obra missionária. Então, a princípio, é uma carta de gratidão, uma carta onde o apóstolo Paulo ele vai trazer algumas instruções para a igreja, é uma carta cristocêntrica, como qualquer outra carta do apóstolo Paulo, como qualquer coisa da Bíblia, né? Que é relacionada a Jesus. Então, é uma carta que fala da humildade de Cristo, que fala em Filipenses capítulo 2, por exemplo, vai falar sobre essa humildade. Ele se esvaziou da sua glória, ele não levou por usurpação ser igual a Deus, né? Então ele se tornou homem. E é uma carta também que fala sobre viver contentes, ou viver alegres, mesmo em meio a adversidades. E eu escrevi no WhatsApp da igreja que Paulo vai mencionar sobre 4 aspectos que podem tentar tirar a nossa alegria. E ele menciona esses aspectos nos 4 capítulos. No primeiro capítulo ele vai falar sobre as adversidades. Ele escrevendo aos Filipenses, ele vai falar, olha, o que aconteceu comigo, ou seja, essas prisões, elas serviram de um propósito maior, que era para os filipenses permanecerem fiéis, contentes, alegres no Senhor, porque as prisões de Paulo, na realidade, eram um propósito de Deus, né? Então ele vai falar sobre as adversidades no capítulo número 1, no capítulo número 2, ele vai falar sobre algumas dificuldades que a igreja de Filipos tinha também, aspecto pessoal dos irmãos, né? Existiam alguns problemas internos na igreja, de
questões também, que nós vamos ver isso mais para frente, né? O capítulo 4 vai falar sobre duas famílias ou duas irmãs que tinham problemas, né? O capítulo 3 vai falar sobre os bens materiais ou o desejo das coisas terrenas que também podem tirar a nossa paz. E o capítulo de número 4 que fala sobre a ansiedade também, que pode querer tirar a nossa alegria, né? Então, seriam as adversidades, seriam pessoas, no sentido, né, de algo negativo, né, algumas dificuldades, as coisas terrenas e a ansiedade. Então, todas essas coisas o apóstolo Paulo fala que, de alguma forma, pode ter o poder de tirar a nossa alegria, mas eu creio que não vai ser o nosso caso, amém? Nós vamos viver alegres, contentes no Senhor, nós vamos viver crendo que todas as coisas cooperam para o bem, né? Como eu disse, fala sobre, demonstra a importância da igreja, do trabalho missionário. Era uma igreja que ajudava muito o apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 4 vai falar sobre isso, né? Sobre essa ajuda que eles deram desde o início, né? Da formação da igreja, do nascimento dessa igreja, até Paulo indo para Tessalônica. Os próprios filipenses ajudaram o apóstolo Paulo mais de uma vez, né? E quando foi para Coríntios também, o apóstolo Paulo contou com a ajuda dessa igreja. Ou seja, fala da importância de nós sermos generosos, né? Generosos com aqueles que compartilham coisas espirituais na nossa vida, né? Então, eles eram generosos com o apóstolo Paulo, né? Deixa eu ver mais o que eu posso acrescentar para você, né? Essa falta de unidade, ele vai tentar resolver isso também através da carta. Fala também sobre os judeus que se vangloriavam na carne, né? Na circuncisão, e alguns erros doutrinários também, ao ponto de alguns acharem que já tinham alcançado a ressurreição. Olha para você ver, parece um absurdo isso, mas existia isso, e Filipenses capítulo 3 vai tratar disso, e Paulo chega a chamar esses homens de inimigos da cruz, né? Então, esses erros doutrinários geravam em Paulo uma certa revolta, né? Uma certa angústia, mas nós cremos no cuidado pastoral, né, do apóstolo Paulo para essas igrejas. Vou falar mais um pouquinho aqui, vamos entender um pouquinho de Filipenses, né? Na realidade, é uma cidade localizada ao norte da Grécia, fundada por Filipe II. Tinha algumas cidades próximas, como Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia, também faziam parte dessa região. Ao contrário do que o apóstolo Paulo pensava e desejava no coração em expandir o evangelho para a Ásia, Deus o manda para a Europa, ou seja, para Macedônia, né? Para essa região de Filipenses, de Tessalônica e de Bereia. Nós vamos ver um pouquinho sobre esse propósito também, muito interessante, que fala lá em Atos capítulo 16. Mas primeiro vamos ler. Abre lá comigo lá. Estão aprendendo aí? Dá um feedback aí, amém? Vai nos ajudando, vai comentando aí. Vamos ler lá Filipenses capítulo 1, do verso 1 ao 11. Depois nós vamos entrar lá em Atos 16. Depois a gente volta para cá para aplicar algumas coisas para nós como igreja, amém? Então Paulo vai dizer o seguinte, lá em Filipenses capítulo 1, do verso 1, ele vai dizer: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa carta é direcionada a todos os santos da igreja de Filipos, também os bispos e aos diáconos. Ele faz questão de direcionar, né, de dar uma direcionada também aos bispos e aos diáconos da igreja. E como sempre Paulo faz, ele deseja graça e paz da parte de Deus aos irmãos, né? Então Paulo ele vai falar o seguinte, verso 3: Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes,
que me prendem, quer defendendo, confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Note que Paulo ele demonstra uma alegria muito grande para essa igreja, ou sobre essa igreja, né? Em função da cooperação que esses irmãos agiam, da maneira como que eles agiam para cooperar para o crescimento e para o avanço do Evangelho de Jesus. De cara nós entendemos que toda igreja ela tem esse papel missionário, né? Todos nós, mesmo que não venhamos a sair da nossa região, do nosso lugar, nós temos a responsabilidade de fazer com que o Evangelho de Cristo ele chegue aos quatro cantos do mundo, né? Essa foi uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E a igreja ela precisa ter essa essência missional, né? É formar líderes, é formar missionários, quer seja na nossa própria região. Nós entendemos que a igreja ela é a igreja da cidade, né? Não é a igreja especificamente do bairro, mas é a igreja da cidade, e que nós temos esse papel também de poder fazer com que, através da nossa própria vida, dos recursos financeiros, né, a gente possa investir no reino de Deus. Esse é o desejo do Senhor. Por isso que a igreja ela não fica limitada nas quatro paredes e também no aspecto relacionado aos dons ministeriais, né? Então nós cremos que os empresários também podem ser missionários, os advogados podem ser missionários, aonde você tiver um aluno pode ser um missionário. Então aonde a gente tiver, a gente pode de alguma forma cooperar para que essa palavra chegue cada vez mais longe, ela possa ir cada vez mais distante, possa alcançar o coração daqueles que precisam e estão necessitados de salvação. Então Paulo ele tem uma alegria muito grande em escrever para essa igreja, né? Mas antes da gente entrar especificamente nesse texto, eu queria voltar com você lá em Atos capítulo 16, que foi aonde essa igreja nasceu, né? É interessante a gente ver isso, porque aqui a gente pode, de alguma forma, pegar alguns ensinamentos também para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para aquilo que Deus quer para nós. Paulo ele tinha um propósito de pregar, de anunciar o evangelho em toda a Ásia, mas a gente vê que os planos do apóstolo Paulo, de fato um homem de Deus, um homem guiado pelo Espírito Santo, foram mudados por Deus. E nós precisamos estar dispostos a, de alguma forma, ouvir a Deus, mesmo que tudo que a gente coloque diante de Deus seja bom, né? Provérbios capítulo 16 vai dizer isso, né? Deixa eu ler para você Provérbios 16, eu acho que isso vai edificar a sua vida também. Eu quero ler para mim não errar aqui, porque eu acho que isso é interessante, tá diretamente ligado. Ao homem pertence os planos do coração. Então todos nós precisamos fazer planos, todos nós precisamos de alguma forma ter sonhos, ter projetos, mas a Bíblia diz que mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Ou seja, então o Senhor avalia a intenção, o Senhor avalia a condição, e ele vai dizer o seguinte no verso 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então eu creio que Paulo ele fazia isso, ele colocava diante de Deus o seu desejo, mas nós vamos ver lá em Atos capítulo 16 que os planos de Paulo foram mudados por Deus, né? E é interessante. Olha só, Atos 16, verso 1, após isso aqui já é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde o desejo dele era ir para a Ásia e ele foi para a Europa porque Deus direcionou ele para esse lugar. Nós vamos entender a importância disso, porque se nós estamos anunciando o evangelho hoje foi porque Paulo ele entrou no Ocidente ao invés de permanecer no Oriente. Então, o evangelho ele recebeu, né,
ele chegou com muito mais força no Ocidente. Estou vendo a Yanara acabou de entrar aqui, a paz do Senhor, vou até acenar para ela aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, vamos ler Atos 16, que é onde nasce essa igreja, e nós vamos ver que coisa impressionante, né? Ou seja, então essa igreja que nasceu aproximadamente 52, 53 depois de Cristo. A carta aos Filipenses foi escrita 10 anos depois, tá? Com Paulo já preso. Mas olha só, chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, na segunda viagem missionária, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelo apóstolo e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em um número cada dia maior. Deixa eu só explicar isso aqui para você. Esse início aqui de Atos capítulo 16, Paulo ele tinha tomado uma decisão de se separar de Barnabé, ele pegou Silas e Barnabé ficou com Marcos. Barnabé foi para Chipre, se eu não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu só achar aqui. Isso. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre e Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor, passou pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Ou seja, então Paulo ele retornava às igrejas, ele fundava as igrejas, saía, ia pregar em outros lugares, depois voltava para fortalecer os irmãos na fé, talvez para poder compartilhar algum dom, como Paulo fala em Romanos, o desejo dele de compartilhar dons com a igreja. Então ele chega nesses lugares. Aí, do verso 1 até esse verso 5, Paulo ele vai trazer algumas instruções para essas igrejas. Ele pega Timóteo, ele circuncida Timóteo. Eu acho que até mesmo para evitar algum tipo de problema, né? Paulo aqui não está trazendo uma doutrina da circuncisão, porque Paulo fez isso com Timóteo, né? Na realidade, eu acho que era até mesmo para poupar a própria vida de Timóteo de algum tipo de problema com os judeus. Mas só por causa disso, creio eu. Né? Agora vamos lá, o verso 6 vai dizer o seguinte: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Note que o Espírito Santo ele impediu Paulo de de continuar com o seu plano e propósito para cumprir um outro plano. Né? Aí, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Note que, eu já falei isso algumas vezes na igreja, Paulo estava fazendo uma coisa lícita, ele estava pregando o Evangelho, ele estava anunciando o Evangelho, e o propósito dele era alcançar toda a Ásia, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo e pelo Espírito, e aqui ainda fala pelo Espírito de Jesus, né, a prosseguir pela Ásia. Por quê? Porque Deus tinha um propósito maior para o apóstolo Paulo, numa visão mais macro, vamos dizer assim, né, de alcançar a Europa e, consequentemente, todo o Ocidente pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo, guiado pelo Espírito Santo, e é importante nós tomarmos isso aqui como um ensinamento para nós, né? Muitas coisas, muitos caminhos parecem bons aos olhos dos homens, mas Deus ele pesa o Espírito, né? Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo para tomarmos as nossas decisões. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus para cumprir todo o propósito de Deus sobre essa terra, quer seja em qualquer área da nossa vida. Se nós entendemos que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, ou seja, guiados pela carne, pelas emoções, e agora recebemos a Jesus e recebemos uma nova vida, e essa vida é uma vida guiada pelo Espírito, uma vida no Espírito e não na carne,
nada mais importante do que ouvirmos a voz do Espírito Santo, né? E eu queria que você colocasse aí ah, nos comentários como a gente pode ser guiado pelo Espírito Santo. Você tem ideia de como a gente pode ser guiado pelo Espírito Santo? Eu não vou falar, mas eu queria que você, se você quiser colocar no comentário aí como ser guiado pelo Espírito Santo, quais são as ferramentas que o Espírito Santo usa para poder guiar você. Note que aqui Paulo recebeu uma visão, né? Uma visão pode ser sim uma ferramenta de Deus para nos guiar para algo, mas existem outras formas de sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, se você quiser comentar aí nos comentários, a gente vai interagindo sobre isso, né? Mas aí a gente vê a importância de nós sermos instruídos e guiados por Deus e pelo Espírito de Deus. Agora, é interessante, irmãos, porque Paulo ele escolhe o caminho de Deus, ele escolhe fazer a vontade de Deus, mas a gente vai ver que no meio dessa vontade muitas coisas difíceis acontecem, né? Muitas situações se levantam e em muitos momentos da nossa vida a gente pode estar vivendo isso. A gente pode estar vivendo a vontade de Deus, mas aos olhos naturais situações se levantam e a gente é tendencioso a desanimar, a parar, a retroceder. E eu quero dizer para você, se você está na vontade de Deus, meu irmão, permaneça convicto, permaneça firme, mesmo que circunstâncias se levantem, mesmo que situações adversas aconteçam. Se você está na vontade de Deus, irmãos, pode vir uma tempestade e o livramento vai chegar, as condições vão mudar, todas as coisas vão cooperar para você cumprir o propósito de Deus. Vamos ver, olha para você ver. Lá no verso 11, Lucas vai narrar o seguinte: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Note que Lucas ele relata que essa cidade de Filipos era uma cidade importantíssima. Por que era uma cidade importante? Porque ela ficava entre o Oriente e o Ocidente. Era uma cidade onde o tráfico era muito intenso de pessoas do Ocidente com o Oriente. Ou seja, o desejo de Deus de alcançar as nações estava acontecendo através da vida do apóstolo Paulo. Então, ou seja, nós vemos a vontade de Deus que está lá em Timóteo, né? Em 1 Timóteo capítulo 2, se eu não me engano, é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Jesus estava cumprindo isso na vida do apóstolo Paulo e quer cumprir isso na nossa vida, quer cumprir isso na nossa igreja, quer cumprir isso na sua vida também. Então, era uma cidade importante, um distrito importante, era uma cidade romana, né, dirigida por Roma. Então, Paulo ele estava bem familiarizado ali. O que Paulo fazia normalmente quando chegava numa cidade nova? A princípio, ele procurava uma sinagoga e ia buscar judeus que queriam ouvir aquilo que ele tinha para dizer. E quando ele encontrava, ele ia para a praça mesmo, ele ia para a rua pregar o evangelho, né? Olha só o que acontece. Verso 13: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio. É interessante isso aqui porque nos traz uma certa clareza de que provavelmente nas sinagogas de Filipos o povo não quis ouvir o apóstolo Paulo. Então ele foi para o rio, onde ele esperava encontrar um lugar para oração, né? E aqui interessante a gente falar sobre isso. Paulo ele começa Filipenses capítulo 1 orando, agradecendo a Deus. E nós entendemos que tudo parte de uma vida de oração, né? Quer seja uma plantação de uma igreja, quer seja um propósito novo, quer seja planos que nós vamos colocar diante de Deus, todas as coisas começam a partir da oração. Então Paulo estava buscando, a dona Sônia entrou aqui, dona Sônia, Deus abençoe, viu? Então, tudo parte da oração, né? A oração é o diálogo que nós temos com Deus, né? A gente não só fala com Deus, mas a gente fala com Deus e ouve a Deus, né? Graças a Deus por isso. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós temos a sua palavra, nós temos
Então, essa comunicação, essa possibilidade de falarmos com Deus através da oração. Então, Paulo ele demonstra para nós que tudo que se deve começar, primeiro, o ambiente que precisa ser formado é um ambiente de oração, carregado por oração e carregado por entrega. Né? Provavelmente Paulo estava entregando a Deus ali o propósito de estar naquele lugar, para que Deus fizesse a sua vontade, para que Deus fizesse da maneira como que ele desejasse. Então Paulo ele procura um lugar para oração. Aí olha só que interessante, sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Lídia era uma asiática e era uma mulher temente a Deus, era uma prosélita, era uma mulher que ela não era judia, mas ela temia a Deus, ou seja, ela tinha de alguma forma achado na religião judaica o seu lugar, né? Então Lia vai dizer também que ela era uma vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, ou seja, uma cidade asiática. Então era uma empresária. Olha só, Paulo ele já começa o seu ministério, e nós vamos ver aqui que mais duas pessoas são salvas, e são pessoas completamente diferentes. A gente vê o desejo de Deus de salvar todos os homens, né? Então Lídia, vendedora de tecido e púrpura da cidade de Tiatira, o Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem do apóstolo Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Olha que interessante isso, irmãos. Eu não sei quanto tempo eles ficaram conversando, mas eu vejo o nível de entendimento, o nível de conversão dessas pessoas, né? Eles não ficavam titubeando em dois pensamentos, apesar da gente ver muitas outras pessoas negando depois a sua fé, mas a gente vê uma fé genuína, uma conversão genuína. Essas pessoas já acolheram o apóstolo Paulo, a Lídia já acolheu o apóstolo Paulo e já disse: olha, se eu sou uma crente no Senhor, né? E como nós precisamos nesses dias, irmãos, sermos a diferença para esse mundo, né? Sermos de fato crentes no Senhor, né? Não inconstantes, não pessoas de ânimo dobre, né? Ou de dois pensamentos. Eu tenho visto nesses dias tantas pessoas com dificuldades. Eu imaginava, irmãos, sinceramente, que quando a gente voltasse para a igreja, muitas pessoas iam, né, buscando, procurando, mas a gente vê tantas pessoas devagarzinho, sabe? Aquele negócio, eu não vou fazer porque tá difícil por causa disso. Deixa eu dizer para você, irmãos, nós precisamos ser convictos, nós precisamos demonstrar a nossa fé em ações, em prática da palavra. Essa mulher, ela se converteu, já foi batizada e já falou: olha, se vocês me consideram uma crente no Senhor. Isso é forte demais, irmãos. Isso é poderoso demais. Essa mulher se tornou a anfitriã da igreja de Filipe. Os primeiros irmãos começaram a se reunir na casa dessa mulher, ou seja, ela recebeu a Jesus de uma forma que todas as coisas mudaram para ela, né? Todas as coisas começaram a tomar um sentido completamente diferente. Ela se tornou, de fato, uma anfitriã, ou seja, recebendo os irmãos que iam se acrescentando todos os dias para poder que ouvir o evangelho, né? Mas vamos ver que algumas outras coisas aconteceram aqui nesse nascimento da igreja de Filipos, né? O verso 16 vai dizer o seguinte: certo dia indo nós para o lugar de oração, ou seja, oração é uma coisa que nós precisamos entender que é um estilo de vida, né? Não deve ser uma coisa que nós devemos fazer somente por obrigação, ou fazer por obrigação, e muito menos como um calendário, né? A gente faz até o relógio de oração, nosso irmão Nilson está aí, o nosso líder de oração, e nós temos alguns calendários que nós fazemos. Esses dias mesmo nós estávamos com um propósito de oração no Ministério de Louvor, mas nós precisamos, de alguma forma, fazer a nossa vida de oração um estilo de vida, né? Paulo fala em outros lugares que nós devemos orar em todo o tempo.
Como é que a gente ora em todo o tempo, né? Existem, lógico, muitas ferramentas, né? A oração em línguas e tantas outras coisas que Paulo vai nos ensinar, que a Bíblia vai nos ensinar. Mas a oração é um estilo de vida. Então, Paulo, indo para esse lugar de oração, encontraram uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, um espírito de adivinhação, né? Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciava o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Note que as coisas começaram a ficar meio difíceis para o apóstolo Paulo, né? Essa mulher era uma mulher grega, uma jovem grega, e que era escravizada por esses homens e também pelo diabo, por Satanás. Existia um espírito que estava sobre ela, um espírito demoníaco que fazia com que ela adivinhasse as coisas, né? E o apóstolo Paulo percebeu isso, né? Um dom que a gente entende lá em 1 Coríntios capítulo 12, que Paulo manifestou aqui, que é o discernimento de espíritos. Entendeu que ela não estava falando da parte de Deus, mas que ela estava sendo manipulada pelo diabo, e Paulo ele repreende esse espírito e ela é liberta, né? Fato que era uma fonte de lucro para esses homens, e esses homens perderam isso. Ela foi liberta, provavelmente, com certeza salva, né? Recebeu o evangelho, recebeu a Jesus Cristo, mas esses homens perderam essa fonte de lucro, prenderam Paulo e Silas, colocaram diante das autoridades e falaram que eles estavam trazendo algo novo para eles que não era aceito pelos romanos. O verso 22 vai dizer: a multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Então, note que, mesmo estando no propósito de Deus, mesmo tendo deixado os seus planos de lado, entrado nos planos de Deus, circunstâncias se levantaram, dificuldades se levantaram. Paulo estava pregando, Paulo já tinha ganhado Lídia para Jesus, a sua casa, né? Já estava praticamente nascendo a igreja, e de repente eles são presos. Ou seja, isso demonstra para nós, irmãos, que mesmo quando se levantam as circunstâncias, nós precisamos permanecer firmes no Senhor, crendo que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Amém? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é importante a gente entender o contexto que Paulo está escrevendo aos Filipenses, né? Quando Paulo escreve essa carta de Filipenses, Paulo ele vai recordar de tudo aquilo que esses irmãos sofreram com ele, porque Paulo estava preso aqui, né? Paulo foi preso em Filipenses, Paulo foi preso depois em Jerusalém, em Cesareia, e depois em Roma, e depois em Roma de novo. Aí, sim, na última vez ele foi morto. Mas note que as prisões, elas não impediam o apóstolo Paulo de anunciar o evangelho. As dificuldades não podem ser um impedimento para nós. Amém? Eu disse esses dias na igreja que nós não podemos nos esconder atrás de Cristo, ditando o que Jesus deve fazer, ao invés de nós tomarmos uma postura de cristãos, de tomarmos uma postura diante da sociedade, diante da igreja e diante das circunstâncias que se levantam. Não, nós estamos aqui para isso, para anunciar que existe um Deus, para anunciar que existe um evangelho poderoso que pode libertar, que pode salvar, que pode curar. Então, nós precisamos aprender isso, né? E a gente sabe o restante da história, né? Paulo foi preso, ele foi açoitado, esse próprio carcereiro bateu nele, machucou o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas, lançaram no fundo das prisões, mas a gente sabe que nesse ambiente Paulo e Silas oravam a Deus, louvavam a Deus,
À meia-noite houve um terremoto, né? As portas das cadeias caíram. Esse carcereiro imaginou que as pessoas que estavam presas ali tinham fugido e ele ia tentar com a sua própria vida, né? Então, a gente vê Deus ganhando uma empresária, né? A Lídia, Deus ganhando uma menina que estava possessa e agora um homem que estava pronto a tentar com a sua própria vida. Ou seja, nós vemos o poder do Evangelho. Paulo ele fala, não, nós estamos aqui, não fugimos, não atente contra a sua vida. E é interessante porque esse homem, ele vai fazer uma pergunta para Paulo, o seguinte, ele vai dizer assim, no verso 30, então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, Paulo e Silas responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Então aqui, mais do que nunca, nós entendemos o princípio ou a forma como que nós somos salvos dos nossos pecados, somos libertos. Crer no Senhor Jesus Cristo, na obra de Jesus na cruz, naquilo que Jesus fez por nós. E eles pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Ou seja, ele anunciou. Paulo anunciou o evangelho, né? Nós precisamos entender isso, né? Paulo ele explanou, ele mostrou, ele revelou para aquele homem que a salvação estava em Jesus Cristo, que Jesus tinha morrido pelos pecados daquele homem, né? E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, ou seja, um homem que tinha espancado Paulo agora estava lavando as feridas dele, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa e serviu-lhes uma refeição, e com todos da sua casa se alegraram-se muito por haver crido em Deus. Então nós entendemos que quando o evangelho é anunciado, quando as pessoas recebem o evangelho de Jesus Cristo, a alegria chega, né? Mas não é uma alegria passageira, não é felicidade, é uma alegria. É a alegria do Espírito, é o fruto do Espírito, é a alegria que faz parte do reino de Deus. Ou seja, entrou naquela casa, entrou naquele lugar, e isso é muito poderoso. Aqui, irmãos, em Atos capítulo 16, estava nascendo a igreja de Filipos, né? O verso 40, para a gente finalizar aqui essa parte, vai dizer o seguinte, depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram e então partiram. Ou seja, aí Paulo vai partir para outros lugares, para Tessalônica, para Corinto e tal. Mas aí sim, agora nós entramos nos versículos que nós vamos falar um pouquinho sobre eles em Filipenses. Então note que essa igreja nasceu, irmãos, debaixo de uma graça de Deus, do poder de Deus, mas nasceu também debaixo de muito sofrimento, né? O apóstolo Paulo foi açoitado, foi muito machucado, o Silas também foi muito machucado, mas mesmo assim nós vemos o poder de Deus para a salvação e mesmo assim nós vemos que todas as coisas cooperavam para o bem, e é muito bom a gente entender isso na nossa vida, né? Na nossa caminhada, na nossa trajetória com Jesus, né? Deus ele diz na sua palavra que nós teremos aflições nesse mundo, né? Mas nós precisamos ter bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo. Então nós não podemos desistir, nós precisamos continuar avançando e cooperando para que o reino de Deus continue sendo estabelecido sobre essa terra. Amém? Eu não vi se alguém colocou aí. Alguém colocou, Juan? Como ser guiado pelo Espírito? Só você que colocou? Escutar a palavra, né? Cidade marcante no ministério do apóstolo Paulo, sim, com certeza. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Primeira coisa, ser nascido de novo, né? Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8 vai dizer isso. Como é que eu vou nascer de novo, sendo velho? Não, você não vai nascer, né, da forma natural, você vai nascer no Espírito. Amém? Como eu nasço de novo no Espírito? Pela palavra, né, pela palavra e pelo Espírito, pela vontade de Deus. Crendo em Jesus. Quando você crê em Jesus, você recebe de novo, você recebe a vida no Espírito. Por quê? Porque estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Mortos aonde? Mortos no Espírito. E o Espírito do homem, ele
sonda as coisas do Espírito. Então nós agora temos vida com Deus, temos paz com Deus e somos guiados pelo Espírito de Deus, né? Sem contar a própria palavra de Deus, que é o nosso guia, é a nossa direção. Existem profecias, existem visões, sonhos, o testemunho interior, né? A consciência, todas essas coisas podem nos guiar à vontade de Deus, né? Mas o básico é pela sua própria palavra, né? E pelo próprio homem interior, ou seja, tudo é testificado, né? Quando algo já vem para poder te conduzir, você já tem testificado no seu espírito que aquilo ali é a vontade de Deus. Então é dessa maneira que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas vamos voltar lá em Filipenses. Deixa eu ver quantas horas. Faltam 12 minutinhos aqui, né? Vamos lá, Filipenses capítulo 1, verso 3. Paulo ele faz uma oração de graças, agradecendo a essa igreja que acompanhou desde o princípio, né, que fornecia ao apóstolo Paulo ajuda missionária e que viu o sofrimento, como aquela igreja tinha nascido debaixo de um sofrimento, debaixo de perseguição, né? Então, ele vai dizer: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. E é interessante porque Paulo, sempre nas suas orações, ele lembrava das igrejas que ele tinha fundado. Ele vai fazer essa oração em Colossenses, ele vai fazer essa oração em Éfeso, sobre esse propósito de que esses irmãos eram importantes para ele, mas também ele orava intercedendo pela vida desses homens, né? Ele vai dizer: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Ou seja, a intercessão é um tipo de oração que todos nós precisamos estar desenvolvendo na nossa vida. Eu já falei muito sobre isso na nossa igreja, sobre a arte da oração e sobre essa oração de intercessão, de colocar na brecha, de interceder em favor da igreja, em favor da nossa nação, em favor de algum irmão, ou até mesmo de interceder sem mesmo saber o porquê ou como, mas interceder no Espírito, interceder orando em outras línguas, ao ponto de ser direcionado por Deus a tomar uma decisão, né? E ele vai dizer o seguinte, verso 5: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então aqui eu já quero deixar um ponto. Verso 5, ele fala sobre a cooperação desses irmãos, né? A importância do papel de cada cristão para a sua igreja local, para a sua comunidade local e para a expansão do reino de Deus. Todos nós somos cooperadores de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte: o importante é sermos encontrados fiéis. O que Paulo está querendo dizer isso? É que nós precisamos ser encontrados fiéis ao propósito de Deus, fiéis cooperando com o reino de Deus, fiéis naquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né? E nesses dias, mais do que nunca, dons, tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nós precisamos utilizar isso para cooperar, para que o reino de Deus seja expandido. E eu te pergunto, o que você tem feito para o reino de Deus nesses dias? O que nós temos feito para o reino de Deus nesses dias? Então, eu quero te encorajar a ser um cooperador do reino de Deus, a ser um cooperador da obra do Senhor, né? Invista em pessoas, invista na sua igreja, invista em você mesmo e no seu ministério para cooperar, né? Deus ele não te pega pronto para poder te colocar num lugar, mas ele faz com que você cresça a cada dia. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Então você precisa dar um passo e Deus ele vai acrescentando, ele vai levantando pessoas, ele vai fazendo com que o seu propósito se torne cada vez mais produtivo e frutífero no reino de Deus. Então essa igreja era uma igreja que cooperava, era uma igreja que ela tinha esse propósito. Olha, nós entendemos o que nós recebemos, o evangelho que nós recebemos é tão poderoso que nós não podemos ficar ociosos, que nós não podemos ficar de braços cruzados, nós precisamos fazer com que essa mensagem chegue em outros lugares. E o que eles faziam? Investiam na vida do apóstolo Paulo, eles investiam no propósito.
O verso 6 vai dizer o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso que eu acabei de dizer, né? Ele estava agradecendo a Deus e sabia que Deus estava fazendo uma obra na vida deles. Então, quando nós estamos cooperando com o propósito de Deus, na realidade não é Deus que está ganhando, amém, irmão? Somos nós que estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Aquele que começou a boa obra em mim, em você, é fiel para completá-la. Então, tudo aquilo que você está fazendo para Deus, não é Deus quem ganha, é você o beneficiado de tudo isso. Amém? Fui abençoado com isso. O verso 7 vai dizer: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Note que Paulo ele vai demonstrar essa alegria, nem acabou de chegar, vai demonstrar essa alegria de ser participante juntamente com esses irmãos da graça de Deus, do poder de Deus, do evangelho de Deus. Verso 8 vai dizer: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Jesus Cristo. Então, aqui, Paulo, ele ainda tinha o desejo de encontrar esses irmãos pessoalmente para comunicar algum dom, para comunicar algo pessoalmente com eles, né? Por isso que, quando essa carta foi escrita, não foi escrita e após isso Paulo foi morto. Não, Paulo foi morto na segunda prisão em Roma, quando ele foi preso mesmo como um desordeiro, vamos dizer assim, né? Um cara que estava aprontando, né? Então, aqui não, ele ainda tinha possibilidade de sair e talvez de encontrar os irmãos. Agora o verso 9 vai dizer uma coisa interessante. A Dani acabou de entrar aqui também. Glória a Deus. Quer dizer, o pessoal está dando amém aqui, não sei nem se entraram agora, né? Mas vamos lá. Agora o verso 9 vai dizer o seguinte: esta é a minha oração. Aí aqui Paulo vai trazer algumas aplicações para nós. Ele vai dizer que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Então note que Paulo ele vai dizer que à medida que esse amor aumenta, não que todo o amor de Deus já foi derramado em Jesus Cristo em favor de nós, mas à medida que esse amor aumenta nas nossas vidas é quando nós conhecemos cada vez mais a Jesus Cristo e a sua obra. Então, quanto mais nós nos aprofundamos nesse conhecimento de Cristo, mais o amor de Cristo é evidenciado na nossa vida. Você consegue entender isso? Então, como nós conseguimos evidenciar o amor de Deus? É através do conhecimento de Jesus Cristo, do pleno conhecimento de Cristo em nós. Colossenses 1,9 vai falar sobre isso e Efésios 1,15 vai falar sobre isso também. E ele vai dizer, o propósito disso é para discernir o que é bom, né? Para a gente conseguir discernir nesse tempo de tantas coisas ruins aquilo que é melhor, tanto para nós quanto para os outros. Ele vai dizer, para discernir o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Jesus Cristo. Uma coisa interessante sobre essa carta também, irmãos, é que Paulo fala sobre a vinda de Jesus Cristo pelo menos 5 vezes nessa carta. Ou seja, essa expectativa da esperança da vinda de Jesus precisa ser algo forte na nossa vida, precisa ser algo evidente na nossa vida, né? Nós, enquanto estivermos nessa terra, vamos cumprir o propósito de Deus, mas o nosso desejo é estar com Cristo, que é infinitamente melhor, né? Paulo vai falar sobre isso também. E o verso 11 vai dizer uma coisa interessante. Cheios do fruto da justiça. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória do louvor de Deus. Então, qual é o desejo de Deus para nós? Que nós não sejamos estéreis, mas que nós frutifiquemos para o Senhor. Que nós venhamos através da nossa vida, gerar frutos e frutos de justiça para Deus. O que isso vai gerar em nós? Ela vai produzir em nós perseverança, esperança, convicção, frutificando para o Senhor em toda a boa obra. Então, esse início desse capítulo, basicamente Paulo vai falar sobre isso. Depois nós vamos entrar no restante do capítulo número 1 e vamos entrar no capítulo número 2. Mas eu creio que é muito bom para nós estarmos nos aprofundando em tudo isso, como igreja do Senhor, como cristãos. A gente vê que Paulo direciona essa carta aos santos com o propósito de
além de exortá-los, né, a permanecerem firmes, agradecê-los, né, por tudo aquilo que eles tinham feito por ele até então, né? Então nós precisamos entender que existe um propósito maior na nossa vida como cristãos, além de estarmos somente nos reunindo como igreja, mas também de sermos frutíferos para o Senhor. E é isso que eu quero declarar para a sua vida, e é isso que eu quero declarar para você, que as pessoas elas lembrem de você como um cooperador de Deus. Já parou para pensar nisso? Você está caminhando com Deus nessa terra, cooperando para um propósito de Deus. É isso que Deus deseja de nós, né? Como tantos homens que nós vimos na Bíblia, que Deus levantou com o propósito de anunciar algo de Deus, eu declaro isso sobre a sua vida. Você vai ser um canal de Deus sobre essa terra, na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho, aonde Deus te plantar, você vai ser guiado por Ele para ser uma bênção de Deus, um instrumento de Deus de justiça para o louvor da glória de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Espero que você tenha recebido um pouquinho. Eu queria ficar mais tempo aqui, mas não quero me estender muito para não ficar cansativo. Sei que amanhã é dia de trabalho, mas eu quero declarar para você uma semana abençoada. E eu quero dizer para você, permaneça firme, né? Permaneça constante no Senhor, não desanime, permaneça com essa alegria que é um fruto do Espírito e parte do reino de Deus. O diabo não pode tirar isso de você e as circunstâncias não podem roubar isso de você. Permaneça firme no Senhor, não deixe a ansiedade tirar essa alegria que Deus te deu e que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. Amém? Domingo nós vamos estar aqui às 19 horas, vamos fazer uma live, vamos fazer a ceia, como a gente fez no mês de março. Você vai preparar o seu pão, você vai preparar o seu suco de uva, nós vamos estar juntos. Vou trazer uma palavra, provavelmente em Filipenses também, para nós meditarmos e vamos cear juntos, mesmo estando um pouco distantes. Eu posso fazer isso porque eu sou eu sou o seu pastor e sei que você está sendo acompanhado pela minha vida. Então você pode, em nome de Jesus, participar do pão e participar do cálice. Então eu te espero aqui no domingo às 19 horas e na próxima quinta-feira e no próximo domingo. E depois nós vamos voltar dia 22, eu creio em nome de Jesus, para poder louvar e engrandecer o nome de Deus. Eu quero agradecer você que participou com a gente aqui, né? A todos vocês que estiveram aqui por um tempinho, e que Deus abençoe a sua vida e que te dê uma sexta-feira abençoada, um sábado glorioso e um domingo poderoso no nome de Jesus. Eu amo vocês, amém? Vai comentando aí e guarda e se quiser ouvir depois essa live, vai ficar registrada aí para você aprender um pouquinho mais sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Eu amo a sua vida, fica com Deus.